CNN Brasil vaza áudio em que o ministro Onyx Lorenzoni e o ex-ministro Osmar Terra falam mal de Henrique Mandetta. Você está se informando pela TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado. E o canal de notícias CNN Brasil acabou de vazar um áudio bem bombástico. Esse áudio ainda não foi publicado pela CNN. Não dá para escutar ainda, eles estão legendando, mas alguns trechos já foram divulgados em texto e eu vou repassar esses trechos para vocês, tá bom, gente? Como que eles conseguiram essa gravação? Bom, um repórter da CNN telefonou às 8h33 da manhã de hoje pro ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. Nesse telefonema, o Osmar Terra não falou nada, atendeu o celular e não falou nada. E o som ficou vazando por um período de 14 minutos. Ele não desligou, esqueceu de desligar, vazou por 14 minutos. Ele estava ao lado do Onyx Lorenzoni, um dos ministros mais próximos do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também um dos que mais vem aparecendo durante esse momento da crise do novo coronavírus. Qual era o assunto deles? O novo coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e várias outras coisas que a gente só vai descobrir quando sair a gravação completa, que eu vou publicar aqui pra vocês assim que sair. Saindo 5 minutos está no ar aqui na TV Coyote, então fica de olho, tá, pessoal? Mas vamos lá. O que foi dito? Primeiro, Osmar Terra começa falando sobre a política de quarentena. Osmar Terra, ele era ministro da Cidadania, atualmente só ocupa o cargo de deputado, não tem cargo no governo, mas ele é bem próximo do Jair Bolsonaro ainda. E ele vem sendo um dos maiores defensores no setor político do fim da política de isolamento social que está sendo adotada. O Osmar Terra diz isso, abre aspas, tem que ter uma política que substitua a política de quarentena. O Ibanez, se referindo ao Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, é emblemático. Se Brasília começar a abrir, mas ele está com um pouco de receio, fecha aspas. O que ele quer dizer? Brasília foi um dos primeiros estados do país, se não o primeiro, a começar a implantar políticas de isolamento social, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Essas políticas de distanciamento social acabarem lá na visão do Osmar Terra seria um sinal para que os outros estados colocassem fim nelas também, que é o que ele deseja. Depois, o Osmar Terra e o Onyx Lorenzoni fazem projeções sobre o número de mortos do novo coronavírus no Brasil, o número de mortos que a gente vai atingir. O Onyx estima que deve chegar a 4 mil. Já o Osmar Terra acha que deve ficar entre 3 e 4 mil pessoas mortas. Abre aspas, vai morrer menos gente de coronavírus do que da gripe sazonal. Fecha aspas, isso na visão do Osmar Terra. Relembrando, o áudio ainda não foi divulgado, assim que for, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? A gravação de verdade, que tem 14 minutos de duração. Eles também citam depois, segundo a CNN Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza como locais onde deve estar concentrada a restrição de circulação de pessoas. Então que ela deveria acabar em outros lugares, mas não em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, que são os atuais epicentros da pandemia no Brasil. E aí a CNN divulga depois o diálogo em que eles falam mal do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Primeiro, Onyx Lorenzoni diz... Eu acho que esse contraponto que tu tá fazendo... 3 pontos. Depois Osmar Terra completa. É complicado mexer no governo porque ele tá lá. Onyx. Ele não tem compromisso com nada que o Bolsonaro está fazendo. Esse ele sempre se referindo ao ministro Luiz Henrique Mandetta. Osmar Terra. E ele se acha. Onyx. Eu acho que Bolsonaro deveria ter arcado com as consequências de uma demissão. Osmar Terra. O ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. Onyx. Uma coisa como o discurso da quarentena permite tudo. Se eu tivesse na cadeira do Bolsonaro, o que aconteceu na reunião eu não teria segurado. Eu teria cortado a cabeça dele. Osmar Terra. Você viu a fala dele depois? Onyx. Ali pra mim foi a pá de cal. Eu já não falo com ele há 2 meses. Aí acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a Secretaria do Dória, se referindo à Secretaria da Saúde do João Dória, governador do estado de São Paulo. Osmar Terra, eu ajudo, Onyx. E não precisa ser eu o ministro, tem mais gente que pode ser. Gente, esse áudio ele tem muita coisa só nesse trecho que eu trouxe pra vocês, tá? Primeiro de tudo, tem coisa que não fica tão evidente na primeira leitura. O Onyx Lorenzoni é do DEM, o mesmo partido do Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta é político também.
O Onyx teve uma nota divulgada na imprensa de que ele estaria fritando o Mandetta, estaria contribuindo para que ele deixasse o cargo, para que ele fosse obrigado a deixar o cargo. Bom, o Onyx foi cobrado sobre isso pelos seus parceiros de partido no grupo de WhatsApp do Democratas, sobre essa nota que saiu na imprensa de que ele estava fritando o Mandetta. Ele negou categoricamente, disse que nunca faria isso com um companheiro de partido. A gente vê que ele está fazendo isso. Isso cria um desgaste interno no Democratas muito grande. Depois, outra informação extremamente relevante. O Luiz Henrique Mandetta ficou sabendo que a CNN tinha tido acesso a esse áudio. E pelos trechos que ele já ficou informado, ele comentou com um companheiro, segundo a CNN Brasil, de que não iria falar nada por enquanto, mas ia deixar para falar na parte de perguntas e respostas da coletiva de imprensa que está acontecendo agora, lá no Palácio do Planalto. Coletiva de imprensa tradicional que a gente tem todo dia às 5 da tarde. Acontece que de última hora, o Palácio do Planalto anunciou que todos os ministros não poderiam mais participar da coletiva no dia de hoje. Eles iam participar, cancelou às 5 horas, atrasou um pouco o início e disse ninguém vai. Bom, provavelmente vai haver alguma reunião ligada a esse vazamento todo. Segundo a CNN Brasil, o Osmar Terra disse que não vai comentar porque se trata de uma conversa privada. O Onyx Lorenzoni não se manifestou. Luiz Henrique Mandetta ia se manifestar na coletiva, como disse para pessoas próximas, mas ele não vai poder participar dessa coletiva agora. Gente, isso revela que a conversa sobre uma saída do ministro Luiz Henrique Mandetta continua. Isso revela que todas as notas de bastidores divulgadas pela mídia, pelos grandes jornais e pelos grandes canais de televisão eram verdadeiras. Provou tudo que já estava sendo dito, tá? E tudo que eu disse aqui para vocês também. Outro ponto importante a sempre se lembrar. Sim, isso interessa. Áudio vazado de conversa de gente do governo durante uma pandemia que tá matando um monte de gente interessa. Porque o áudio tem a ver com a pandemia. Tem a ver com a forma como um governo está lidando com essa pandemia. E mais do que isso, tem a ver aí sobre as brigas internas para se lidar de uma forma diferente. E se lidar de uma forma diferente pode levar a ter mais ou menos mortes. Pode levar a ter mais ou menos casos. Pode levar a população a poder confiar ou não nas orientações transmitidas pelos governantes. Então isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, tá? Não é fofoquinha nem picuinha. No geral, quem diz isso é quem é atingido por essas conversas. É sempre bom a gente lembrar. Chama atenção o não comparecimento nessa entrevista coletiva. Assim que sair a gravação completa, é bom lembrar que ela tem um total de 14 minutos. Eu vou soltar aqui no canal, provavelmente a CNN Brasil vai fazer isso depois do fim da coletiva. Imagino que depois das 6 horas da tarde. Essa ligação é das 8h33 da manhã, tá? É realmente uma situação bastante inesperada que cria um desgaste político para o Onyx Lorenzoni enorme dentro do DEM e torna pública a complicação em qual se encontra o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de como está funcionando exatamente essa dinâmica. Notem o trecho aqui em que se fala, em que o Onyx comenta o que o Mandetta fez na reunião de segunda, né? Um segundo aqui. O que aconteceu na reunião, eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. Confirmo o que saiu na imprensa. O que aconteceu nessa reunião segunda-feira, que foi depois de toda a polêmica sobre a demissão do Mandetta. O ministro bateu de frente com o Bolsonaro. Você quer mesmo que eu continue? E por aí vai, era verdade. E depois, você viu que a fala dele depois? Que foi, eu transmiti aqui pra vocês ao vivo, né? Foi à noite, na própria segunda-feira, o Mandetta na sua coletiva comentando que não teve trabalho no ministério na segunda, porque estavam limpando as gavetas e por aí vai. É isso, gente. A qualquer momento eu tô trazendo de volta pra vocês com essa gravação, que infelizmente sacode de uma forma não agradável, não legal, o combate à Covid-19 e o novo coronavírus aqui no Brasil. Um abraço.